Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite. Segundo a palavra do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 21, e assim diz a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que ganhei 2 outros talentos. Disse o Senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entrai no gozo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala da parábola dos 10 talentos. Deus deu 5 a um, deu 2 a outro, e o último deu 1 talento. A palavra do Senhor diz que um determinado homem entregou talentos aos seus servos porque ele iria viajar. Os talentos, no sentido literal, representam dinheiro. Como ele iria ausentar-se por um bom tempo, para que o dinheiro não ficasse parado, seria um desperdício aos seus olhos. Então ele deu esses talentos aos seus servos para trabalhar e multiplicar. E Deus deu a cada um uma medida. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. E ele ordenou que os servos eles trabalhassem com aquele talento para multiplicar. Mas acontece que um deles enterrou o talento. E quando o Senhor voltou, ele começou a questioná-los, a pedir contas. E essa palavra que nós lemos, Deus, ele elogia os servos bons e fiéis que obedeceram a orientação de Deus, que obedeceram a palavra. Sim, talvez você não entendeu quando eu disse a orientação de Deus. O Senhor Jesus falava por parábolas para nos ensinar como funciona o reino de Deus. Esse homem representa o próprio Deus. Esses talentos representam os dons e os talentos que Deus nos concedeu para servi-lo aqui na terra. Um exemplo: cantar é um talento de Deus. Para o crescimento do reino, pregar, orar, profetizar, entre outros. Mas quando o Senhor deu o talento, ele ausentou-se. Ele foi para uma terra distante e ficou muito tempo. Ou seja, ele apenas deu o talento e deu a oportunidade de cada servo desenvolver de acordo às suas habilidades, de acordo à sua capacidade. Ele não estava presente fisicamente, mas ele confiou. Deus, ele nos entregou alguma coisa. Deus, ele nos confiou alguma coisa. E talvez nós não percebemos Deus. Talvez parece que Deus não está do nosso lado. E nós não entendemos como é que Deus nos largou, nos deixou com um fardo tão pesado. Com uma responsabilidade tão grande. Mas acontece que Deus não nos deixou e nem nos abandonou. É que o Senhor não pode estar por perto enquanto nós desenvolvemos os nossos dons e talentos. Deus, ele não interfere. Deus, ele apenas nos dá o auxílio, porque Deus, ele é um Pai. Assim trabalha o nosso Deus. As aves têm uma estratégia
para fazer com que os filhotes tornam-se independentes. O que ela faz? Chega um determinado momento que ela sai do ninho e fica acima, numa posição em que os filhotes não conseguem vê-la. E ela deixa de dar comida para estimular que os seus filhotes saiam do ninho, começam a procurar comida. Assim Deus trabalha nas nossas vidas. Essa dor, esse sofrimento, esse silêncio de Deus não significa que Ele não está por perto. Não significa que Deus não está do nosso lado. Deus, Ele está, mas Ele tem um propósito para as nossas vidas. Deus, Ele tem um plano. Saiba que se não passarmos por esse processo do silêncio de Deus, desse processo de ter que nos virar sozinhos, aparentemente nós não cresceremos, nem espiritual, nem humanamente falando. Precisamos passar por determinados protocolos. Para sermos filhos de Deus, temos que passar pelo fogo. Temos que ser purificados. Temos que ser provados e aprovados. Deus tem que quebrar o nosso eu. Deus tem que remover toda a semente que não provém dele. Porque durante toda a nossa trajetória, durante a nossa vida, algumas sementes não deveriam estar no nosso jardim. E Deus, Ele quer remover, Deus, Ele quer arrancar. E saiba que aquilo que Deus te confiou, Deus, Ele vai te cobrar. Se Deus te deu a responsabilidade de interceder pela tua casa e pela tua família, e você negligenciar, Deus, Ele vai te cobrar. A palavra do Senhor diz que o Senhor dos talentos voltou e começou a cobrar. Deus não nos dará um fardo maior do que nós podemos suportar. Se Deus, Ele te deu, é porque Ele sabe que tu és capaz, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O que e como nós temos caminhado diante dos desafios que Deus, Ele nos permitiu passar. Foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo que levou o Senhor Jesus ao deserto. Então, tudo está no controle do nosso Deus. Essa palavra é abrangente para a nossa vida pessoal e também para o nosso ministério. Deus, Ele vai falar com cada um de acordo com a sua medida, até porque na parábola cada um tinha uma medida. Cada um tinha um número de talentos. Cada um de nós tem uma medida, tem uma porção. E Deus irá nos cobrar de acordo com a nossa porção. E olha o que Ele declarou. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aquele que sobreviver no deserto. Aquele que obedecer. Mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, mesmo sem condições, mesmo sem forças, ele será recompensado por Deus. Porque Deus declarou: servo bom e fiel, no pouco foste fiel. Saiba que muitas das vezes não terá muitas condições, fisicamente falando, mas espiritualmente Deus, Ele já preparou. Deus tem sempre uma estratégia, uma questão de obediência e de fé. Deus, Ele reconhece o esforço e o sacrifício que nós temos feito para obedecer a sua palavra, mesmo não sendo fácil.
Nós escolhemos obedecer. Nós escolhemos andar na contramão do mundo. Porque quando escolhemos fazer a vontade de Deus, o mundo se levanta contra nós. Quanta perseguição nós sofremos por adorar a Deus, por servir a Deus, por orar. Arriba por confiar naquele que vive e reina para todo sempre. Saiba que Deus tem te enxergado nesse pouco. Deus tem te enxergado nesse deserto. Deus, Ele tem contemplado todos os teus passos. E quando Ele voltar, Ele irá nos recompensar. Pega no pouco que Deus te deu e trabalha. Eu não tenho muitas condições. E também falta isso e falta aquilo. A palavra nos mostra essa parábola que quem quer de facto fazer, arriba não olha para o número. Ele simplesmente obedece. Arriba ele executa. Porque ouve a voz de Deus, então faça. Se Deus te deu uma orientação, uma responsabilidade, faça mesmo no pouco. Porque Deus, Ele também vê a nossa fé, a nossa determinação. Muitas vezes Ele vai te dar uma missão que parece impossível. Mas quando você declarar, arriba Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, você verá Deus abrir o mar. Você verá Deus a fazer prodígios e maravilhas para que a sua vontade se cumpra. Então faça, seja um servo bom e fiel, e Deus irá te colocar no muito. Arriba Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, te agradecemos pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Arriba Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Arriba Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel. Ó Deus, porque o Senhor fará coisas grandiosas. Deus, o Senhor fará coisas poderosas. Arriba Deus, o Senhor irá se mover. Nós iremos contemplar, ó Deus, arriba o teu poder, a tua glória sobre as nossas vidas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Arriba Deus, te louvamos pelo teu cuidado. Ó Deus, porque a cada manhã, Pai, nós nos levantamos, ó Deus, com a fé sobrenatural, Deus, com a fé inabalável. Arriba Deus, se dependesse dos nossos inimigos, já teríamos desistido. Ó Deus, mas nós permanecemos e prevalecemos pela tua graça e misericórdia. Arriba Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Ó Deus, muitas vezes nos comportamos como aquele que recebeu um talento. Pegamos, ó Deus, no talento que o Senhor nos concedeu e nós enterramos. Arriba, ó Deus, não desenvolvemos. Ó Deus, não obedecemos, porque esperamos circunstâncias favoráveis. Arriba, ó Deus, mas a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Arriba, ó Deus, o justo, quando quer obedecer, ele se levanta. Arriba, ainda aqui no deserto, Abraão se levantou e levou Isaac ao deserto para ser sacrificado. Arriba, mesmo sem entender, ele estava determinado a sacrificar o filho da promessa, o filho que ele havia pedido a Deus, clamado a Deus e esperado 25 anos. Arriba Deus, e o Senhor honrou a sua fé. Ó Deus, todos nós hoje somos descendentes de Abraão. Arriba do homem que creu em Deus
Isso lhe foi imputado como justiça. Ó Deus, que possamos prosseguir. Ribo Deus, que possamos avançar pela fé. Ribo Deus, andar de glória em glória. Ó Deus, sem murmurar, sem questionar. Ribo Deus, sem duvidar. Porque o Deus que deu o talento voltará para testificar. Ribo para observar se de fato nós obedecemos a sua palavra. Ó Deus, aquele que obedece, aquele que ouve e pratica as tuas palavras, Ribo Deus, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ribo vieram os ventos e as tempestades, e ele não foi abalado, não foi confundido, permaneceu firme. Ribo prevaleceu. Ó Deus, ajuda-nos a permanecer. Ajuda-nos, ó Deus, a prevalecer na Tua presença. Ó Deus, fazer a Tua vontade. Ainda que seja difícil. Ó Deus, que não seja feita a nossa, mas a Tua vontade. Ó Deus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ribo Deus, tudo que o Senhor faz é perfeito. Ribo Pai, remova, Deus, toda a preguiça. Ó Deus, a incredulidade, a negligência. Ribo Deus, que sejamos verdadeiramente filhos de Deus, determinados. Ribo Deus, resilientes. Porque a Tua palavra diz: aquele que prevalecer até o fim receberá a coroa de glória. Ó Deus, nós queremos receber. Ó Deus, nós queremos subir quando o Senhor voltar. Ribo Deus, queremos ser chamados de servos fiéis. Ajuda-nos, ó Deus. Confunda os nossos adversários e os nossos inimigos. Ribo Deus, todo pensamento maligno de enterrar o nosso talento. Ó Deus, aniquile, anule. Ribo Deus, destrua. No poderoso nome de Jesus Cristo. Aumenta, Deus, a nossa pequena fé. Por intermédio dessa palavra. Ó Deus, ministra nos corações. Ribo Deus, que o Teu silêncio não significa, Pai, Ribo, que o Senhor nos deixou, nos abandonou. Ó Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos e restaura-nos. Desenterra, Deus, os dons e os talentos e dê crescimento no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção. Cubra, Deus, a nossa vida e a nossa casa no precioso sangue do Cordeiro. E livra-nos, ó Deus, de todo mal no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.